questões aí, né? As 6 e as 7, é isso? E depois a gente volta para 5. A 6 diz assim: o homem nasce livre, e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais, não deixa de ser, o que se crê senhor dos demais, não deixa de ser mais escravo do que eles. A ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza, fundamenta-se, portanto, em convenções. A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar. Olha o que diz lá a letra E. Aproxima-se do pensamento iluminista ao conceber a ordem social como um direito sagrado que deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens. Então os homens vivem em sociedade para serem protegidos pelo Estado. Letra E de eu novamente. Sétima questão. Toda essa questão aqui, ela é uma questão de vestibular, então, mas não é nem, não tem perigo de cair questão desse jeito, né? De pedir exceto. Exceto não cai esse tipo de questão no Enem. Mas a gente botou para poder falar sobre o tema, que é o Adam Smith. Todas as afirmativas contêm afirmações corretas sobre o pensamento de Adam Smith na sua obra A Riqueza das Nações, exceto, ora, Adam Smith a gente acabou de falar, o Estado não deve intervir na economia, a economia deve fluir livremente, a lei da oferta e da procura é que deve prevalecer. Então, dessa forma, o item que a gente quer errado é a letra C. As corporações devem colocar obstáculos às necessidades do liberalismo e à apropriação privada do capital. Muito pelo contrário, a instituição, ela não deve intervir nos interesses do capital, ela deve deixar fluir livremente. Letra C de coração. Vamos em frente. Ela entrega se emociones, ela pede que nunca me abandones. Muito bem. Já eu chego em casa, a mulher está esperando. Tem coisa melhor na vida que a gente casar. Melhor que alguém fez na vida. Vocês que são solteiros, né? A grande maioria, a gente vê que tem alguns aqui que já são casados. Mas a melhor coisa na sua vida é casar. Ter filhos, não? É bom demais. Vamos lá. Discorda? Que é isso, rapaz? Vamos lá. Vamos para a 8ª questão. Não. A gente tem que voltar para 5. Não é isso? A gente tem que voltar para 5 para falar de Karl Marx. Depois a gente vai para a 8ª para falar de Jean-Paul Sartre. Aí a gente vai para a 9ª para falar então do Habermas. E vai para a 10ª para falar de Nietzsche. Pronto. Menino, como é uma tacada toda, vamos ver tudo na explicação. Depois a gente vai para as questões. Porque o mais importante é a explicação, né? O gabarito já está aí. Você está vendo aí já qual é a resposta. O importante é a nossa explicação, a nossa conversa, o nosso bate-papo. E eu estou vendo aqui o tempo, não é para terminar 2h30, né? E já são quase 2h15. Lógico, também como tomaram um pedacinho eu no começo, a gente pega um pouquinho no final. Então vamos lá. Vamos entender então esses pensadores. Esses são os principais pensadores contemporâneos. Não só tem esses, não, né? Existem muitos outros. Esses aqui são 4 daqueles que caem com maior frequência, né? As provas geralmente cobram esses aí. Inclusive, no nosso próximo encontro, que vai ser Sociologia, a gente vai falar muito sobre Karl Marx, tá? Porque aí a gente vai aprofundar a questão do socialismo científico, que é o pensamento dele. Hoje a gente só vai falar Karl Marx dentro do aspecto filosófico, mas deixa para aprofundar quando estiver em Sociologia, tá? Para dizer assim, eu pensei que a gente ia ver bem muito assim, só de Karl Marx. Só no próximo encontro, para dar aquele gostinho para você ficar com vontade. Então vamos lá. Quando a gente vê então Karl Marx, o Marx vai defender o que chamamos de materialismo histórico. Pessoal, lembre de uma coisa: o homem, ele é fruto do seu tempo. A gente pensa aquilo que a gente vive, a gente reflete em cima da nossa realidade. Os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, as nossas críticas, a gente só reclama do sapato quando ele está apertando. Se o sapato não apertar, a gente nem percebe que está de sapato, né? Mas se ele estiver ali incomodando, tu não esquece dele. É a mesma coisa então quando a gente está analisando a nossa sociedade. A nossa sociedade é múltipla. Nunca, não sei também nunca, né?
Também não vou exagerar. Mas dificilmente nós vamos ter uma organização política, econômica e ideológica que atenda a todos. A não ser que a gente volte lá para o comunismo primitivo. Joga uma bomba nuclear, sobra 10 homens só para poder começar a humanidade de novo. No comunismo primitivo, todos são iguais. Mas desde que surgiu a classe social, surgiu o dominante e o dominado, surgiram então interesses divergentes. E dentro do capitalismo, a gente vai ver isso no próximo encontro, com a Revolução Industrial, o capitalismo ele trouxe uma nova dinâmica. A máquina como parte do processo produtivo. Isso foi sensacional. Imagine isso aí, no século XVIII. Hoje a gente não consegue se ver sem máquina, né? Já pensou como facilita a gente estar aqui, eu falando, todos vocês estão podendo ouvir tranquilo. Quem não está me vendo de perto, está me vendo aqui pelo telão, dá para ver também tranquilo, né? Quem não está conseguindo ver, está sendo gravado, pode dar uma entradinha na internet depois que vai estar a aula lá. E você vai ter a oportunidade então de pegar essa informação. Imagine isso no século XVII. Século XVII eu não dava nem para a gente conversar aqui, porque ninguém ia conseguir me ouvir. Não? Você não consegue, meu. Então a tecnologia foi sensacional. É lógico que a tecnologia trouxe um bocado de coisa massa, ó. Você já pensou? Os nossos transportes. Antigamente, rapaz, você ia de cavalo, não é não? Você saía, já pensou? Tu mora aqui no centro, tua namorada mora lá perto do Iguatemi. Tu vai para casa da namorada de cavalo, a pé. Você acaba o namoro, de tão distante que é, mas não vou mais não, é cansativo demais esse negócio, né? Foi por isso que não deu certo o casamento, viu? Morava longe, aí complicou a situação. Ó, mas agora, imagine no futuro, quando nós tivermos as novas tecnologias. Meu irmão, fiquei sabendo, acho que faz umas 3 semanas, um amigo meu, professor de física, ele disse que já foi possível se teletransportar uma partícula material. Próximo passo, até o dia que conseguir teletransportar o ser todinho, hein? A gente está aqui, quando acabar a gente entra numa cápsula, se desintegra e aparece na casa da gente. Não? Vai ser sensacional. O mundo daqui a 3 séculos, quem garante? Siriano, tu é doido, ó, por isso tu é professor de filosofia. Sim. Imagine o que falaram do Leonardo da Vinci, quando ele lá no século XVI pensava já em submarino. Lógico que na época não tinha tecnologia para se construir, mas ele teve a ideia. E depois o conhecimento foi o suficiente para ele poder avançar. E aí hoje a gente tem um submarino, não é não? Hoje o ser humano ele tem uma tecnologia absurda. Agora imagine, daqui a 3 séculos como é que vai dar? Meu amigo, eu me lembro, o primeiro celular que eu tive era um PT 550, que era um tijolão, que a gente abria assim, puxava, tinha uma antena zona bem grandona, e atrás tinha uma bateria que era pesadona. Eu achava era bom que eu botava assim, que servia de base para eu não voar, né? Servia de peso, era bom demais. Mas hoje a coisa evoluiu. Naquela época o celular só servia para falar e para ouvir. Hoje serve para tudo. Hoje você recebe mensagem, passa mensagem, filma, faz o que quiser, recebe seus e-mails, vê na internet, namora, não é não? Faz é tudo. Pois bem, então o Karl Marx, ele viveu esse período. Karl Marx, século XIX, ele está vivendo as transformações da Revolução Industrial. Só que a Revolução Industrial não trouxe só coisa boa, não. A Revolução Industrial também trouxe alguns probleminhas, né? A exploração do operário, os problemas sociais. Essas questões começaram então a ser criticadas. E o Karl Marx ele vai dizer, como é que a gente pode mudar essa história? Aí ele vai dizer, simples, baseado no outro pensador, um cara chamado Hegel. Hegel defendia a dialética. O que é isso, hein, Aciliano? Simples. A dialética diz que tudo muda constantemente. Tudo está em constante transformação. É aquela música do Lulu Santos. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Então tudo está em constante transformação. Se tudo está em constante transformação, a sociedade está em constante transformação. O que vai promover a transformação na sociedade? De acordo com Karl Marx, a luta de classes. Através da luta de classes seria possível então se promover a mudança na sociedade. Então a sociedade capitalista, ela teria obviamente um fim.
no dia em que os operários tivessem consciência que eram dominados e promovessem a revolução proletária. Então, dessa forma, o que você vai observar é que, baseando-se no materialismo histórico, Karl Marx vai defender a estruturação da sociedade econômica em que existe uma infraestrutura, existe uma superestrutura e que nós, indivíduos, estamos inseridos nela, mas que nós podemos alterá-la com a nossa participação. Deixa eu ver aqui. Como fica o desenvolvimento do espírito absoluto na história em Marx? Ele desloca o papel de agente transformador para o homem, ou a história está acabada, né? Como em Hegel. Legal. Para Karl Marx, a história não está acabada, né? A história, assim, ela é o resultado das transformações constantes. Nós teríamos o quê? Um fim de um determinado conceito, e que um novo conceito iria chegar, né? Nós tivemos o mundo antigo, escravista. O sistema escravista teve fim e depois você teve o mundo feudal, uma nova estrutura. Aí o mundo feudal entrou em decadência com o surgimento da burguesia, em detrimento da nobreza. A burguesia então instala o mundo capitalista. O mundo capitalista, por sua vez, ele deveria ser, obviamente, substituído, de acordo com Karl Marx, pela estrutura socialista, como resultado, obviamente, de uma conscientização dos trabalhadores, do operário. E que possivelmente, no futuro, outras estruturas iriam surgir. Porque o homem, ele é o tempo todo descontente. Hoje, isso me serve, amanhã não serve mais. E quando a estrutura não mais me servir, eu vou lutar para mudar. E aí veio outra pergunta aqui. Como a história pode não ser fatal se o comunismo irá vir independentemente da vontade do indivíduo, segundo o materialismo histórico? Veja só, mais uma vez eu digo, né, nós não temos aqui um fatalismo histórico. Existe uma tendência de isso acontecer. Não necessariamente vai acontecer. Você não pode dar certeza que com o fim da sociedade socialista, o fim da sociedade capitalista vem o socialismo e como evolução vem o comunismo. Não. Você pode ter uma outra estrutura. Daqui a 500 anos a gente pode estar estudando história e falar essa fase do capitalismo agora já com outro nome. Porque o capitalismo de hoje não é mais o mesmo capitalismo do século XVIII, não é mais o mesmo capitalismo do século XIX, dos teóricos liberais. A gente vai dar novas definições, porque as coisas vão mudando e a gente, obviamente, vai estando inserido nesse contexto. Eu não dou certeza absoluta que vai ser tudo socialista, que vai ser tudo comunismo no futuro. Não é fatalismo, não existe essa certeza absoluta. O que Marx prega é que, se você quer destruir a estrutura capitalista, tem que ser feita a revolução socialista, e é outra história. Mas se vai ser feita e se vai acontecer de fato, certeza absoluta determinada por Deus, é outra história. Tá bom? Então, já o Nietzsche ele trouxe um negócio legal demais, ó. O Nietzsche ele trouxe, ele e o Sartre, né? Eles trouxeram assim uma angústia para o ser humano. Porque o Nietzsche e o Sartre, eles vão defender a questão do existencialismo. O Nietzsche ele vai defender a existência do super-homem. Esse ano quem é o super-homem? É o Clark Kent que veio lá de Krypton? Não. O super-homem é aquele indivíduo que ele se sente pleno. Como assim? Faço uma pergunta para vocês. Se Deus viesse para você e dissesse: Ceciliano, vocês vão ser eternos. Todas as vezes que vocês morrerem, vocês vão renascer do mesmo jeito. E a sua vida vai ser absolutamente igual como foi a vida anterior. E você vai ter consciência disso. E você vai nascer e vai morrer, e vai nascer e vai morrer, e vai nascer e vai morrer eternamente, para sempre. Alguém ia querer passar pelas mesmas alegrias, passar pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas decepções,
O super-homem diria assim: eu sou tão pleno que eu queria a minha vida de novo, e 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 de novo, do mesmo jeito. Esse é o super-homem, é o ser pleno, é aquele que viveria eternamente a mesma vida, tendo consciência disso e sabendo que não poderá mudar nenhuma vírgula. O Ascana não podia mudar nem aquele dia não, aquele porrezinho que eu tomei, só aquela vez na vida. Podia não.